MF Talks, o podcast. Em direto dos estúdios RHP está convocada a Conferência de Líderes. Este episódio é patrocinado por Pharma Planet. Pharma Planet. Somos uma empresa especializada na prestação de serviços de promoção de marcas nos diferentes canais outsourcing e de recrutamento e seleção, que atua na área da saúde e na indústria farmacêutica. Pharma Planet. Potenciamos empresas com o talento das pessoas. Olá, bem-vindos de volta. Olá. E então, como é que foi o Natal? Fantástico. Foi muito bom, não foi? Foi. Eu devo estar com mais 2 quilos, mas pronto. Temos connosco novamente o Paulo Teixeira, diretor-geral da Pfizer. Bem-vindo de volta, Paulo. Um dia depois do Natal. É verdade. E então, O que é o Miguel, Natal? o Natal. O Natal foi normal, foi dia 25. Ainda O que é bom. Estamos a não estrear somos- a 26, não é? Não, pois. Quer dizer que ainda não somos a Venezuela, que faz o Natal em novembro. Portanto, é bom. A Ucrânia. Um dia pode ser, calma. Não, foi bom, é normal. É um dia... Para quem tem famílias muito grandes é fantástico. A minha família é muito pequenina, portanto, é um dia calmo. Muito bem. Sim, senhor. Voltamos ao nosso tema. Estamos a falar da indústria farmacêutica em Portugal. E eu queria ver se arranjava aqui uma nota positiva, porque passámos boa parte do episódio anterior a dizer que não temos muito por onde nos virar. Paulo, é mesmo assim? Há um silver lining nisto e quando olha para a indústria e para o país consegue perceber quais são as hipóteses que ainda temos e que ainda podemos aproveitar. Ou quem vai começar agora a carreira já tem que começar a pensar: se eu quiser chegar a diretor-geral da Pfizer, tem que estar preparado para uma carreira internacional, porque não vai estar cá. Não, é assim, eu diria que isto não é algo que seja inevitável ou que nós não possamos alterar. Eu diria que, tal como eu disse há uns dias atrás, se nada for feito, esta eu diria que é uma tendência que provavelmente irá verificar-se. Agora, se nós olharmos também àquilo que existe em outros países de dimensão semelhante a Portugal, o que é certo é que esses países conseguiram, de facto, criar um ecossistema na área da saúde fantástico, não é? Olhem a Irlanda, olhem o caso dos países nórdicos, olhem o caso da Bélgica, olhem a Áustria, por aí fora. Ou seja, é possível fazer isso. Agora, é necessário que existam, exista vontade política, acima de tudo, e que se olhe verdadeiramente de uma forma estratégica para este setor e que se aposte, que foi o que esses países fizeram. Porque se não se fizer essa aposta, dificilmente... Ou seja, se nós continuarmos com esta perspectiva de querer que os medicamentos venham... Eu há uns tempos estive numa conferência em que se começou, e eu sei que foi em jeito de brincadeira, mas que dizia era ótimo era que os medicamentos pudessem ser, dispensados a custo zero. Ou seja, que não houvesse encargos nenhuns para o Estado. É óbvio, quer dizer, todos nós gostaríamos... É o laboratório militar. É o É laboratório militar. óbvio que todos nós, não é? Ao final do dia somos cidadãos, não é? Pagamos os nossos impostos. Era óbvio que... Agora, a realidade sabemos bem que não é essa, não é? E, portanto, temos que olhar para isto de uma forma sustentável, naturalmente, e que temos... mas existem condições. Nós temos, de facto, Portugal tem, contrariamente até a alguns desses países, e sobretudo, e nós falávamos precisamente há uns dias atrás sobre, digamos, a turbulência que passa ao mundo, não é? E isso pode ser uma oportunidade para Portugal, porque Portugal tem, de facto, circunstâncias e condições que, sobretudo no mundo em turbulência, podem perfeitamente tornar o país muito mais atrativo do que aquilo que ele é hoje. Agora, é necessário que se pense de uma forma estratégica, é necessário que se procure olhar para isto de uma forma diferente do que temos feito, para que se criar essas condições. Se o fizermos, naturalmente, que nós teremos condições para que a indústria possa ser uma indústria que floresça e que, sobretudo, as multinacionais comecem a olhar para Portugal de uma forma diferente do que têm olhado até hoje. Uhum. Nelson, pegando aqui e voltando aos nossos blocos, isto qualquer dia temos patrocínio para ir da Lego, assim. Em 30 segundos, o Paulo referiu os países nórdicos, a Áustria, eu acrescentaria a Suíça, a Irlanda, mas numa lógica de bloco, de Europa, enquanto estrutura unida, federação, ainda vale a pena ter mais
expertise na área da indústria farmacêutica, se já temos estes todos, se calhar Portugal devia fazer outra coisa, ou não? Ou ainda há espaço? Eu acho que há espaço, até porque o Paulo falou de mercados, mas são mercados que eu acho que, quer dizer, dimensão relativa aos 3 países nórdicos, são mercados, aliás, de preços até muito interessantes e de acesso muito mais limitado até que o português. Provavelmente a Bélgica é um caso à parte, a Suíça não está na Europa, portanto, Sim, mas certo. a Suíça é um exportador de medicamentos, porque na sua essência tem muitas multinacionais, mas eu acho que sim. Agora, depois temos é de pensar no mercado, no nosso bloco europeu, o que é que cada país pode fazer, não é? Provavelmente Portugal não pode fazer grandes lotes nem produção em escala. Portanto, pode é fazer produção em pequena escala daquilo que é a Europa, mas que para Portugal é grande escala. E aproveitar, pode fazer CRO, pode fazer investigação clínica, e se pensarmos numa Europa estrategicamente e atribuirmos o papel a cada um dos países, ou pelo menos estrategicamente prioridades a cada um dos países, de forma organizada, cada um dos países depois pode se situar e posicionar e começar a investir, como a Irlanda o fez, e bem, e a Irlanda fez não só do ponto de vista fiscal, volto a dizê-lo, um dos pontos fundamentais da Irlanda é o sistema de educação, ou seja, a Irlanda, antes de preparar um modelo fiscal atrativo para as empresas, criou quadros para poder atrair o capital e ter recursos humanos para cada uma das empresas, e Portugal tem de fazer o mesmo. Portanto, ou seja, Portugal tem de ter um mecanismo, quer fiscal, quer a nível económico. Já sabemos que não temos dimensão para consumo interno, portanto temos de escalar para poder exportar, mas tem de ser, não é o planeamento da economia como a União Soviética fez há 50 anos, mas temos que começar a planear a Europa como um todo. E o mal é que continuamos a planear a Europa como um país, Portugal, Espanha, França, Itália, e assim vamos sempre. Nunca vamos agir de forma coordenada e, portanto, nunca vamos ter sucesso. Eu acho que temos muita oportunidade. A área farmacêutica, a área da saúde, a área do silverismo, que é um termo que eu gosto muito, que é a geração silver, que são os acima dos 60. Da qual eu faço parte, a geração acima silver. Dos 60 não, anos. não, essa não. Acima dos 60 anos, que infelizmente nós estamos a olhar pouco. Por exemplo, só começámos agora a ter habitação coordenada e organizada para ter então um conjunto de idosos, não um lar, é um conjunto de pessoas acima dos 60 anos, eles próprios se organizam e organizam uma casa onde vivem em comum, com 50, 60, 70, 80 quartos, e quando a Espanha já faz isso há 10 anos, portanto nós estamos aqui a passar-nos uma oportunidade ao lado porque pensamos no turismo, na cortiça, na metalomecânica, e como estamos satisfeitos com o crescimento do turismo, como estamos satisfeitos com as exportações farmacêuticas, que na realidade, vamos ser honestos, há ali 30% ou 40% que não acrescenta valor, é reimportação ou reexportação de medicamentos. Portanto, como estamos satisfeitos com esse facto e que metade do nosso PIB vem das exportações, portanto não pensamos depois estrategicamente no resto, que é como é que nós vamos gerar riqueza, porque na realidade nós temos que começar a gerar riqueza e não estamos a fazer. Ou quando estamos a fazer é muito por carolice dos empreendedores, parece. Muito bem. Miguel, se pegarmos nisto que o Nelson diz e nesta visão de bloco, então, quer dizer, no fim do dia até faz sentido juntarmos países e termos lideranças que comandam uma série de países, porque estamos em mini blocos dentro do grande bloco europeu. Então, nesse caso, como é que retemos as lideranças em Portugal? Se é que esse é um objetivo, pode não ser. Não sei se é um objetivo. Eu acho que as lideranças em Portugal, lideranças que tenham poder de decisão e que estrategicamente tenham influência sobre as empresas, se continuarmos com o estado atual, vamos perdê-las a pouco e pouco, ok? Provavelmente depois podemos ganhá-las quando essas pessoas, porque temos pessoas competentes, podem entrar no mercado internacional e depois exercer essa influência a outros níveis que possam trazer alguns benefícios. Porque quando tomam decisão podem tentar privilegiar algumas decisões locais. Mas se não tivermos um aumento de competitividade interna e de atratividade de mercado, temos muito poucas hipóteses, porque isto é natural, ou seja, é assim que as coisas funcionam. Não funcionamos... Eu não acredito muito nas economias planeadas, pronto, por isso tenho uma visão diferente do que o Nelson disse. Eu acho que não vale a pena definir aquele planta batatas e outro planta alhos, porque o planta batatas começa a dizer que era melhor plantar alhos e o de alhos batatas, é sempre a mesma história, mesmo que sejam uma federação,
Portanto, devemos deixar é que haja uma competitividade real. O que eu acho mais estranho e não consegui ainda perceber, mas é uma incapacidade intelectual minha, é quando falamos com quase toda a gente, ou com muita gente, quase todos os quadrantes partidários, toda a gente acha que deve ser fazer um pacto de regime, que isto deve ser investido, depois não fazemos. Quando vamos falar para a Europa também diz, isto tem que mudar, temos que começar a ser mais estratégico, e depois não fazemos. Há aqui qualquer coisa nesta mecânica que é estranha, ou seja, todos dizemos que sim, ninguém diz que não, mas depois nada acontece. E isso por isso eu sou um bocadinho mais pessimista nesse aspecto, ou seja, não vejo nada, voltam a dois episódios atrás, a 2 podcasts atrás, a história da revolução. Ou seja, as sociedades, quando não conseguem fazer revoluções, começam a morrer e começam a entrar em looping, não é? Nós não conseguimos na Europa porque temos sistemas que nos impedem dessas revoluções. Há sistemas que nos impedem que se haja uma grande alteração da forma de fazer, de trabalhar e de perceber. E isso está-nos a limitar, por isso é que sou um bocadinho mais pessimista. Não estou a dizer revoluções de ir para a rua, matar, meter malta no campo pequeno, não é nada disso. Uma revolução de diferença. Quer se queira, quer se não, e se calhar a gente que não gosta, o Trump é uma revolução. É uma maneira completamente diferente de ver o tecido americano e como é que ele se vai comportar. Tendo 50% a favor e 50% contra. Mas já é uma repetição da revolução. Mas está bem, é a continuação de dizer que é necessário fazer qualquer coisa diferente, de uma forma completamente diferente, que para nós, europeus, nos assusta, porque é exatamente aquilo que nós não gostávamos que acontecesse. Nós estávamos no bem bom e no quentinho, e agora, de repente, tiram-nos os lençóis e começamos a ter que gerar calor nós próprios, digamos assim. Pronto. E é por isso que somos tão anti. Eu não gosto do senhor, nunca votaria no senhor, não gosto, mas percebo algumas das posições. Voltando à indústria farmacêutica, eu acho muito difícil que as coisas mudem quer dizer, enquanto eu trabalhar não mudam de certeza. Já estou quase na reforma, portanto é fácil dizer isto. Mas vão demorar tempo. E agora o que interessa provavelmente para quem nos está a ouvir, para os quadros portugueses, é uma questão de pensarem, olha, como o Ricardo dizia no podcast, 2 podcasts atrás, que é, nós não podemos pensar em Portugal. Temos que começar a ter os horizontes mais largos, da Europa pelo menos. Sim, mas quando se trabalha numa multinacional há sempre essa perspectiva. Pois, cada vez mais. Portanto, mas quem também não é de multinacional tem que ter essa perspectiva de uma altura que se candidata a mexer, a ir para o outro lado. Portanto, eu não penso que em termos de quadros se vá limitar assim tanto a tratabilidade de entrar na indústria farmacêutica. Até pelo contrário, não vale a pena, nós somos todos da indústria, portanto dizemos bem da indústria, mas se analisarmos outras, nós temos a maneira como trabalhamos, a maneira como planeamos, a maneira como somos recompensados, a maneira como estamos estruturados, é muito atraente em relação a outras indústrias. Em termos profissionais e em termos de autoavaliação e de futuro. Pronto, mas isso é puxar a braça à sardinha, pode não ser muito perceptível para outros. Uma coisa que eu acho muito importante, que falou quer o Paulo e quer o Nelson, é que, e aí podem dizer, pronto, culpa da indústria farmacêutica, que eu acho que não é. Digo já, acho que não é, portanto, antes de dizer a culpa a maior parte da sociedade não sabe o impacto positivo que nós temos. Quer dizer, sabe quando é o Covid, quando foi o Covid? Sim, pronto, mas não estou a dizer mais económico, e isso altera, é isso é que se tem que mudar. Agora diz, a indústria não comunica. Comunica, a Pifarma farta-se de fazer estudos, de tentar fazer comunicações, etc, mas não passa porque não é sexy neste momento, não é? Quer dizer, aquilo não... Eu acho que nunca foi sexy. Sim, mas isso repara, mas isso não é muito diferente. Isso não é muito diferente do que acontece noutros países. Noutros países é igualzinho. Isso é um problema que... Mas não, noutros países, como a Irlanda, tu dizes, era estratégico. Portanto, não malharam em cima da indústria porque achavam que havia ali um limite e tentam também ter os preços mais baixos possíveis, é verdade. Mas há ali um limite que é estratégico para eles, que nós não. Ou seja, nós é fácil dizer, o que é que interessa? Baixar o preço dos medicamentos. Que é mais giro do que dizer, não, vamos ter algo, aqui vamos manter os preços a este nível, vamos tornar esta indústria mais atraente. Não conseguimos. Ainda estamos a passar, eu sei, mais uma coisa, ainda estamos a passar um bocadinho uns vícios que ganhámos com a Revolução de 74. Ou seja, as grandes corporações são diabólicas e, portanto, temos que ser contra elas. Isto de certeza querem ganhar qualquer coisa. Isto mata muita coisa. Nós temos um problema.
Que assim, Temos um problema. temos vários. Pronto. Eu diria, na minha perspectiva, se calhar para, se calhar para por um muitas momento pessoas, tive o lampejo se da calhar, solução se do calhar, país. se calhar para muitas pessoas isto não é problema nenhum. Ok. Eu vejo um problema que é assim. Vamos lá ver. Todos os nossos governos só precisam de governar para funcionários públicos e para pensionistas. Se governarem, essencialmente, para estes dois grandes estratos da sociedade, ganham as eleições. Nós temos quantos? 800 mil funcionários públicos? 1,5 milhão de dependentes. E temos quantos reformados é que nós temos em Portugal? Portanto, estamos a falar de, se olharmos aquilo que é a percentagem da população que vota, qualquer governo que se foque essencialmente nestes dois grandes polos da sociedade, ganha as eleições. E depois onde é que fica a questão da economia, a preocupação de valorizar de facto as empresas? Nós temos, ainda para mais vivemos uma realidade em que temos mais de 95 ou 96% do nosso tecido empresarial são pequenas e médias empresas, não é? Quer dizer que, não é? E se calhar se formos olhar, um número muito significativo destas empresas se calhar vive na dependência do Estado, porque se calhar presta serviços ou está na dependência. Ou tem subsídios. Não é que vive para o Estado. Enquanto nós não conseguimos alterar isso, eu acho que, muito honestamente, vai ser muito complicado nós conseguirmos mudar aquilo que é o status quo. Muitos dirão, Mas vê no é bom. essa mudança? Hã? Consegue perspectivar essa mudança, Paulo? Não. Então morremos. Não consigo. Não sobreviver. Aliás, Portugal até é um país que, se olharmos, nós cada vez temos uma população mais envelhecida. Não é? Já somos, salvo erro, eu acho que os últimos dados que eu li era o quarto. A Itália passa-nos, não é? Quer dizer, a perspectiva é que nós vamos ter cada vez mais pensionistas, cada vez vamos ter mais pensionistas. Quer dizer, se calhar o aparelho do Estado vai continuar a ser o principal empregador, não é? E cada vez vamos engordando a máquina do Estado. É assim, todos nós estamos como há pouco dizias, nós estamos a caminhar para isso. Eu quero que as reformas, eu quero que a Segurança Social seja sustentável e que nós possamos ter as nossas reformas. Eu se calhar daqui a uns anos vou dizer que eles precisam que valorizem de facto os reformados e os pensionistas, mas olhando de uma forma realista, é óbvio que eu também não estou a dizer que não se deve apostar longe disso, não é? Acho que uma das coisas boas que a Europa tem, e países como Portugal, é o nosso sistema, as redes de solidariedade, o sistema de segurança social, digamos, todas, que isso é importante, não é? Em termos da proteção. Mas agora, obviamente, é necessário nós também olharmos de uma forma diferente também para outros setores e cada vez é mais desafiante, porque nós vivemos há pouco, não é? Ainda há pouco estávamos a falar, há uns dias estávamos a conversar sobre a questão também desta turbulência das guerras que afetam. Cada vez mais vai ser exigido aos países que se foquem também em termos de defesa, não é? Há pouco dizias, Nelson, não é? Essa questão, ou tu, Miguel, dizias a questão do Trump e que a Europa, enfim, vivia de uma forma muito cómoda e agora se calhar vai começar a olhar e ter mesmo que criar as suas, digamos, investir de uma forma diferente a nível da defesa, porque se calhar já não vai estar tão dependente daquilo que é, digamos, o abraço protetor dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos vão se fechar ainda mais para dentro, não é? Mas essa alteração, se estivermos a olhar para as indústrias, é positiva. Não sei se vamos investir na defesa. O nosso primeiro-ministro definiu que a defesa era uma indústria estratégica. É um wishful thinking. De uma forma especulativa. Para as empresas de armamento? Sim, não, mas de uma maneira especulativa. E nada pode falar. Quando a Europa perceber que tem que fazer e virar-se para certas áreas, como a indústria ou para a defesa, começa a perceber que tem que mudar o seu modus de atuar. E aí pode abrir oportunidades para investimentos e uma estratégia mais global de ter... Repare, eu quando entrei na indústria farmacêutica, sendo velho para caraças, como se costuma dizer, a Europa dominava a indústria farmacêutica. 10 anos a 15 anos depois, os Estados Unidos ultrapassam pela primeira vez a Europa. Mas houve ali, até os anos 90, 90 e tal, a Europa dominava a indústria farmacêutica. Porquê é que deixou de dominar? Simplesmente porque as políticas europeias foram negativas para a indústria farmacêutica e começaram a sair os investimentos da Europa, as fábricas da Europa, etc. A China já neste momento... E também tivemos o advento do risco de Andrade a chegar à indústria farmacêutica. Não estraguei isto tudo. A China neste momento não, já há 2 anos esta parte, já consegue, em termos de inovação terapêutica, já investiga e desenvolve mais medicamentos que a Europa.
em termos de novas moléculas, a China ultrapassou a Europa. Os Estados Unidos, Dispararam. houve uma altura em que de facto havia esse equilíbrio com a Europa. Os Estados Unidos dispararam nos últimos anos. Nos últimos E 20 neste anos. momento o segundo grande bloco em termos de inovação terapêutica é a China. É a China. Curioso. Eu, um bocadinho a acrescentar àquilo que está a ser dito, eu acho que a blocalização, ou seja, os blocos, o mundo não é global. Deixou de ser global, vamos ser honestos. Só é global porque temos os mesmos meios de comunicação presentes em todo o mundo, e mesmo esse é preciso ter cuidado com eles, porque já não sabemos o que é fake e o que é real. Eu acho que implica uma liderança transacional. E é o que o Trump está a impor ao mundo. O Trump vai impor uma liderança transacional, como a China está a impor e já impôs há muito tempo um modelo transacional de relacionamento diplomático com os outros blocos. E nós vivemos numa Europa social, como diz o Miguel, acomodada, tranquila, rica, Ou achar que é rico. cada vez menos rica. Portanto, temos que mudar claramente o nosso modo de operar. E isso só vai acontecer quando nós nos fomos encostados à parede. E ainda bem. Portanto, quando o Trump diz que vai sair da NATO, ainda bem, porque provavelmente nós vamos ser obrigados a desenvolver uma indústria de defesa que não temos, ou melhor, que temos até boa inovação, os franceses e os alemães e os ingleses. E os digamos, nórdicos. e os nórdicos, ou seja, são bons. Só que os Estados Unidos, cada vez que entram numa guerra, eles metem as armas deles, da indústria deles, portanto eles estão a dizer que investigam e financiam. Mentira, estão a financiar a indústria de guerra dos Estados Unidos, portanto. E não a indústria de guerra alemã, ou a indústria de guerra francesa, ou a indústria de guerra nórdica, ou finlandesa, ou seja o que for. Outra coisa, em relação ainda à clusterização e à iberização. Eu acho que o planeamento estratégico, não estou a dizer o que é que cada um dos países deve fazer, mas deve ser deixada a prioridade para tentar que cada país faça o melhor que sabe fazer, não é? Vai-se manter, ou seja, poder-se-ia manter. Portugal não tem que entrar num cluster, não tem que entrar. Porquê? Porque aquela máxima do Think Global, Act Local, eu acho que ainda faz muito sentido. Ou seja, o tornar local cada uma das decisões ainda faz muito sentido. Portanto, perder essa mais-valia, e essa tem a ver com cultura e liderança, com pessoas, essa sim é que era uma perda gigantesca, porque os portugueses são bons a decidir em cima do joelho, mas os alemães são bons a organizar o modelo. Portanto, ou seja, se calhar, para um lado, uma indústria de um tipo, por outro lado, uma indústria de outro tipo. Para um lado, uma economia de um tipo, por outro lado, por exemplo, nós seríamos ótimos a acolher aquilo que é os reformados da Europa, porque os reformados da Europa reformam-se aos 65 anos, mas vivem até aos 82. Isso já acontece, de alguma forma. Pois, mas devíamos era começar a criar oportunidades para criar uma economia social onde eles estão envolvidos, para os ocupar, não é? Começar a criar residências. Já devíamos ter robôs e começar a criar robôs para fazer os trabalhos domésticos. Já é possível. Porque o grande problema dos estrangeiros que vêm para aqui, os vistos para residentes estrangeiros que acima dos 65 anos deviam ser facilitados. Não é fiscal, é a capacidade de residir no país de forma oficial. Devia ser facilitado. Portanto, nós temos essa capacidade. Porquê? Porque essa tem a ver com a nossa cultura. Isso era optimizar aquilo que nós fazemos bem. Fazer isso na Alemanha era totalmente radical. Ou seja, era impossível. Porque, primeiro, não é um país simpático, não é um país com um clima atraente, come-se mal. Portanto, isso só Portugal é que poderia fazer. Trazer os séniores e sacar-lhes o dinheiro. Os ricos da Europa e do mundo, eu acho, aliás, nós já vimos essa tendência, os Estados Unidos viram isso com a Flórida. Basicamente é roubar velhinhos. Não, é que o pior é que os velhos agora, os nossos antigos velhos, tinham 60 anos, agora só são velhos quando têm 80. Portanto, e não se esqueçam que o grande poder de compra, os Estados Unidos, se nós juntássemos todos os acima dos 60 anos do mundo, é a terceira economia mundial. Portanto, se nós conseguimos atrair um bocadinho disso, aí está um bloco. Não tem que ser só geográfico. Mas, meus senhores, nós estamos há 55 minutos, incluindo o episódio anterior, antes do Natal, a falar, sim, entretanto já se meteu o Natal, vejam bem,
a falar de como o Estado, a Europa, ou enfim, toda a gente pode fazer coisas para melhorar a nossa vida. Então, Miguel, e as empresas? Pela empresa. E os cidadãos? O que é que podem fazer sem contar com o Estado e com o planeamento e com o pacto de regime? Não há coisas que não possamos fazer o que os fazer nós sapadores próprios? fizeram no outro dia, que é pegar fogo ao país e Não passar sei. aquela imagem A pergunta que é é, uma vergonha, as diga-se de empresas passagem. não têm um papel nisto também? Não podem ter? Não há empreendedorismo, inovação? Dependemos só, falamos tanto da dependência do Estado e continuamente é para aí que atiramos as culpas? Mas Ou não há mesmo nada a fazer? claro que há. É difícil, como diz o Paulo. E quando se olha, não se vê uma facilidade de resolver as coisas dessa maneira. Tem que ser mesmo Mas também estabilido. repare que nós, europeus, temos essa cultura enraizada, não é? Nós somos coletivistas, ao contrário de outras nações que são individualistas, não é? Nós sempre pensamos muito na coletivização da responsabilidade e da proteção. E vivemos tempos em que o senhor tratava das pessoas todas, bem ou mal, daquela região toda, e portanto ia-se pedir ao senhor isto, etc. Claro que depois era autoritário, etc. Isto não acontece noutras civilizações que dependem muito uns dos outros, depois têm outras características. Portanto, nós vemos sempre a solução não no indivíduo, mas a solução no coletivo, como europeus. Eu acho que as empresas têm e tentam fazer esta alteração, porque aquilo que eu vejo é uma política consistente de querer inovar, de respeito pelas pessoas, de intervir na sociedade. Isso eu tenho visto. Agora, não chega, provavelmente só se eu não tiver a estrutura legislativa e decisiva a acompanhar esta situação. E não é só proteger o direito das minorias, nem proteger... é criar que haja uma capacidade de inovação de sociedade, não só inovação, não é só tecnológica. A inovação é muito cultural e muito sociológica também. Se eu só pensar na inovação como tecnologia, vão para uma lado. Se calhar tenho que pensar na inovação como social também, inovação também como cultural. E repare, o padrão cultural de desenvolvimento mundial é europeu. É aqui que se vê. Agora, por ocasião da reconstrução de uma igreja, bem sei que é grande, vimos uma cimeira do Ocidente. Pois. Porquê? Na Europa. Exato. Porque somos nós que a Europa é que define a igualdade de género. A Europa é que define a liberdade religiosa, o desenvolvimento das mulheres como parceiros da sociedade. Foi sempre. Ou seja, olha-se um pouco para a civilização como a evolução da sociedade foi feita, a inovação da evolução da sociedade mundial foi feita com os europeus. Porque temos uma cultura baseada nisso. Também fizemos disparates no mundo durante muitos anos, mas todos fizeram, não é? Mas nós chegamos agora aqui ao bloco de somos nós que nos desenvolvemos, que fizemos, que damos um modelo para as outras sociedades poderem atingir este desenvolvimento, mas nós não ligamos internamente a que haja um desenvolvimento dentro da nossa própria sociedade para evoluirmos socialmente e evoluirmos culturalmente. Mas pronto, mais socialmente, economicamente também. Este é o grande... Porquê? Porque nos tornamos, e isto é aquilo que eu acho, tornamos excepcionalmente burocráticos, excepcionalmente regulamentados, e portanto isto é muito difícil de sair deste emaranhado. Nelson, o que é que pode fazer pelo seu país? Em vez de esperar que o país faça alguma coisa por si. Eu já faço, ou seja, acrescento riqueza, pago pessoalmente e a minha empresa paga muitos impostos, tenta ser inovadora, cria postos de trabalho, quer diretamente, quer indiretamente, contesto e não tenho, aliás, como conhecem, não tenho papas na língua quando é para criticar, mas eu acho que já faço, tenho uma cidadania muito ativa, que eu acho que é o que os europeus, nomeadamente os portugueses, têm muito pouco. Não têm, acham que o seu papel na sociedade e na comunidade é virado para dentro, ou seja, para eles próprios, quando devia também ser virado para os outros. E esse pode ser o motor da revolução que pode, mas eu acho, eu estava aqui a tomar umas notas e depois olho, legislação laboral, impossível.
nós criar empresas meritocráticas com a legislação que temos. É impossível, estamos assentes num sistema de justiça que leva 11 anos para começar um julgamento de uma operação que prendeu um ex-primeiro-ministro há 10 anos. Nem todos os julgamentos são... Depois Não queremos chegamos falar ali ao Parlamento e mais ou metade do Parlamento tem uma aversão à riqueza e à criação da riqueza total. Querem acabar com os ricos, em vez de querem acabar com os pobres. Portanto, ou É uma seja, maneira de acabar com os pobres. Quer acabar com os ricos, mas acham que quem ganha mais de 2.500 euros é rico. é rico, pois. Também depois tem uma noção de riqueza um bocadinho Riqueza, estranha. Portanto, ou seja, eu acho que nós individualmente podemos e devemos fazer. As empresas, eu acho que já fazem um esforço gigantesco para o fazer. Uma pessoa que paga um salário de 1.500 euros, se calhar a pessoa depois acaba por receber 800 e tal euros ou 900 de resultado, de rendimento líquido, mas a empresa faz um esforço de 1.500. Portanto, ou seja, há ali uma sobrecarga fiscal que é gigante. Portanto, quando eu olho e querem facilitar a vida aos jovens para não pagar impostos e depois temos quase metade do Parlamento ou mais metade do Parlamento a criticar uma medida deste tipo, é naturalmente alguém que viveu sempre da política, portanto nunca precisou de criar empreendedorismo, de criar emprego, de criar riqueza, porque sempre viveu no Parlamento e ali o salário está assegurado. Portanto, eu já faço. E eu já faço e por isso é que o meu dia às vezes tem que ter 30 horas para poder ser gerido. Nós estarmos aqui, eu acho que faz parte do nosso papel para tentar acrescentar valor à sociedade. Eu preferencialmente compro produtos portugueses, se puder encontrar, mas infelizmente na maior parte dos casos não há. Ou então o valor diferenciador para o valor económico é muito pequenino, portanto não diferencia, por isso é muito mais caro. Portanto, ou seja, eu acho que já tenho a minha ação, sou um associativista nato, participo nas associações de forma a tentar reorganizar o nosso país, pelo menos do meu ponto de vista, para tentar criar riqueza. Mas eu acho que, acima de tudo, a minha empresa, falo de uma forma muito ativa, a criar postos de trabalho. Nós temos 600 pessoas que dependem da minha empresa, que os colaboradores e as suas famílias, e depois temos os milhares de doentes que tratamos todos os anos. Nós temos uma capacidade de responsabilidade social, quer na oferta de medicamentos, quer de apoio às instituições. Portanto, eu acho que já faço. Nós já criamos riqueza. Tentamos atrair para aqui investigação, que já fazemos algum investimento em Portugal de quase 1.800.000 euros por ano de apoio à investigação em Portugal, mas é pouco. Até porque quando vemos, a maior parte de quem investiga e produz em Portugal não é pelo resultado económico que aquela investigação vai gerar. Eu acho que os investigadores, alguns deles nem sabem o que isso é. Não sabem o que é o EBITDA. Eu sou um mentor de startups no Tagus Park e vejo que, infelizmente, os nossos empreendedores não sabem o que é um EBITDA, não sabem qual é o mercado que vão atender, o target que têm, não sabem o que é o break-even. Tem uma Ou ideia. seja, não têm uma ideia. Esse é que é o... Não tem uma ideia. Não, infelizmente não têm. Também não. Não, portanto, ou seja, mas tem uma boa ideia, como dizes tu, que é o produto que querem desenvolver ou o conceito que querem desenvolver. Mas depois nós devíamos estar a criar valor a essas pessoas para elas poderem chegar ao mercado de uma forma ativa, não é? E mais rápida possível. Portanto, eu acho que já faço. A minha empresa já o faz. Eu acho que já há muitas pessoas a fazer. Depois, infelizmente, somos absorvidos por esta cultura woke que quer regular, quer tolerar, quer limitar, tem aversão à riqueza. O rico ganha 2.500 euros por mês, quer dizer, ou seja, o que para nós é uma grande empresa de 1 bilhão de euros é uma pequenina empresa em quase todo o mundo, portanto, e nós temos muito poucas acima de 1 bilhão de euros de faturação, portanto, ou seja, nós pensamos pequenino e esse é o nosso problema como portugueses. Paulo, vá, tire-nos lá aqui do lodo. A Pfizer é uma empresa azul, logo aí fica bastante bonita, na minha opinião. Também concordo. Tem, É verdade. tem vários blockbusters que alegraram a vida e continuam a alegrar a tanta gente. Tire-nos daqui, vá. E pela positiva, o que é que temos lá à frente na indústria farmacêutica e já agora, porque a depressão já chega aí, no país? O que é que nos espera de bom lá à frente, na sua perspectiva? Enfim,
Pergunta difícil. Sobretudo para tentar aqui terminar numa nota positiva. Não, a resposta pode ser nada, Não, temos mas assim, acredito que não. Logo a seguir Em ao rigor, Natal tem que ser mais positivo. em rigor, nós não nos podemos esquecer de um aspecto que é a indústria farmacêutica, apesar de todos os constrangimentos que nós aqui falámos e focámos-nos muito, se calhar, naquilo que é a realidade de Portugal e também a questão da Europa, não é? Que está a perder competitividade face a outro tipo de regiões. Mas se olharmos numa perspectiva daquilo que é para o futuro é risonho do ponto de vista da indústria farmacêutica. Isso eu não tenho dúvidas absolutamente nenhumas. Se há setor que efetivamente tem perspectiva de crescer e de evoluir, nós estamos perante uma onda de inovação como não se via há muitos anos atrás. E, portanto, desse ponto de vista, é positivo. Temos muitos desafios, temos o grande desafio da sustentabilidade, ou seja, tornar um modelo sustentável, tendo em consideração aquilo que é, digamos, os novos medicamentos que aí vêm. Mas, quer dizer, falámos pouco aqui, por exemplo, da questão da inteligência artificial. A inteligência artificial vai revolucionar a forma, já está de alguma maneira a revolucionar a forma como nós, se calhar, estamos a desenvolver e a pesquisar e a desenvolver medicamentos. Isso vai-se, de alguma forma, também traduzir em conseguir trazer a inovação mais cedo e provavelmente também em condições diferentes do que aquela que hoje existe, não é? Portanto, as empresas vão ter que se reformular, vão ter que se reestruturar para se adaptar. Agora, eu não tenho dúvidas que quem está neste setor, se calhar o setor daqui a alguns anos vai ser um pouco diferente do que é hoje, mas a perspectiva futura, e portanto isto no fundo até dizer que quem continuar aqui na indústria vai seguramente continuar a ser das indústrias mais atrativas, que realmente oferece melhores condições, que no fundo que lida com algo que é verdadeiramente nobre, não é? Nós ainda não falámos, há pouco penso que o Nelson estava a aflorar um pouco essa questão, não é? A questão da responsabilidade social e do impacto que traz para a sociedade. Mas é assim, eu levanto-me todos os dias e sei que trabalho num setor que contribui de uma forma significativa para melhorar a vida das pessoas. As pessoas que não trabalham na indústria ou que não trabalham no setor da saúde não podem dizer isso. Nós aqui podemos ter orgulho de dizer que trabalhamos numa área em que efetivamente aquilo que nós fazemos é contribuir para que efetivamente as pessoas tenham mais saúde, que consigam ter acesso de uma forma mais rápida à inovação, que possam ter acesso a medicamentos e a terapêuticas que possam mudar de facto o curso da sua doença, que possam aportar mais qualidade de vida e obviamente estamos a falar agora para o futuro de medicamentos que vão efetivamente curar. E portanto, desse ponto de vista, acho que o futuro é de facto risonho. Agora, Portugal pode ter um papel muito mais interventivo do que aquilo que tem tido nos dias de hoje. E isso passa muito também por mudar um bocadinho a questão das mentalidades, não é? E floramos aqui também um bocadinho isso. É assim, quando nós nos comparamos com alguns países, nomeadamente os anglo-saxónicos, etc., e mesmo na Europa, os países nórdicos, nós verificamos que se nós virmos aquilo que são novas empresas, e Portugal até, enfim, tem vindo a criar aqui algum ecossistema de startups, mas vemos que não existe, é necessário nós apostarmos muito mais nesta questão do arriscar, do empreendedorismo, não estar dependente do Estado. Se tivermos que ir para fora, enfim, é essa a realidade que nós temos vivido, mas em Portugal tem que se criar condições para que se possa, de facto, arriscar mais e que as pessoas possam ter perspectivas de algum futuro, porque se não se tiver, naturalmente aí é difícil porque as pessoas vão buscar outras alternativas. Muito bem. Meus senhores, fica muito por falar neste e em muitos outros temas, mas já estamos em prolongamento, portanto eu vou passar já direitinho para as sugestões, que neste caso ainda podem ser para a passagem de ano, Nelson. Dating. Vamos a dating. Dating é sempre. Vocês são os invejosos. Sempre é dating. Não? Eu tinha duas e infelizmente esquecemos muito do norte do país e já visitei as duas. Uma é o World Press Photo, que está no Parque dos Poetas em Oeiras e que acaba daqui a 3 dias, portanto até 29 de dezembro. Mas que vale a pena ver, eu penso que é a edição 67, mas que a Oeiras é a 3ª edição. O parque em si, eu acho que é dos parques, deve ser o melhor parque da Europa a ser descoberto em termos culturais, mas depois com este valor acrescentado do World Press Photo, e eu acho que vale a pena ver. São 37 fotógrafos
a apresentar desde o clima até aquelas fotografias fantásticas que nós vemos de comportamentos das pessoas. O segundo é o Museu de Serralves no Porto. Eu visitei há pouco tempo à noite. É uma exposição, ou melhor, uma exposição a céu aberto, de luz, imagem e som, para além de poder fazer um trip talk walk, que é andar em cima das árvores. Foi criado um percurso em madeira pela Fundação Serralves, que é fantástico, porque dá uma perspectiva da arte junto com a natureza, e isso valeu bem a pena. Então, para quem tem crianças, acho que é fabuloso. Portanto, eu sugeria estas duas, porque vão acabar dentro em breve, e eu acho que vale a pena visitá-las. Eu já tive a sorte de as visitar, portanto, Muito bem. recomendo bem que o façam. Muito bem, Miguel. Eu vou voltar a dar a sugestão que já dei antes. Em fevereiro 7 e 8 vai haver o primeiro Congresso Nacional de Saúde e Sustentabilidade. O Miguel é o que se chama martelo pneumático. É. E eu acho que as pessoas devem se inscrever e ver, porque é uma área muito importante da nossa estrutura de saúde. É torná-la mais sustentável com coisas que se podem fazer, que são mudanças de comportamento, mas também aproveitamentos de como se faz as coisas para termos uma sociedade melhor. Por isso, vejo o programa está bom, vai a várias áreas, muitos de nós participamos nesse programa também, e inscrevam-se, em vez de ficarem em casa, vão lá, 7 e 8, é na Culturgest, e acho que vale a pena. É em fevereiro ainda, portanto, há Muito bem. tempo. E participem com investigação, com coisas que fazem, porque há espaço para isso tudo. Muito bem. Já agora, Paulo. Bem, eu por acaso não tinha pensado nisso. Não, Não é livros. Livros é que é Livros é que não pode ser. Não. proibido. Não, eu de facto eu vou tentar, enfim, aqui apanhar aqui a sugestão do Nelson e tentar pelo menos agora no que resta até à passagem de ano conseguir aqui utilizar alguns destas boas sugestões e de resto é tentar, assim, eu gosto imenso do Alentejo e portanto para mim acho que é sempre uma ótima sugestão procurar passar assim uns dias e o Alentejo tem imensas alternativas de turismo rural e turismo de habitação e que nós passamos, e sobretudo agora nesta altura que está mais frio. Verdade. Acho que e com excelentes restaurantes, portanto acho que é uma boa escapadinha, não é? Esse é um termo que ultimamente tem estado um bocadinho fora aqui do nosso léxico. Mas Não tem, chama-lhe não tem. dating. O Nelson chama-lhe dating. Mas eu gosto do termo escapadinha. Fazer uma escapadinha. São invejosos. Eu passo Não, não, acho que eu sou um homem afortunado porque eu gosto É de verdade. namorar. É verdade. Sim. De namorar senhor. com a minha mulher muitas vezes É, e, sim, senhor. e felizmente tenho a oportunidade Ainda de fazer. bem. Ainda bem. Porque Muito eu só bem. consigo- Não, ganho isto mais é a de inteligência 2.500 artificial euros. hoje, permite que ele esteja em Portugal e vê-lo com a namorada em A Paris. mulher, e depois a 2 dias- namorada não, a mulher, Miguel, não me depois arranjes 2 problemas. dias depois A sua mulher é a sua namorada. noutro país qualquer, e a gente começa a pensar, epá, este gajo vai a todo sítio. Mas não sai ali do Eira. Não, é Do uma Parque dos fotografia. Do Parque dos Poetas, sai dali. Bom, este é um episódio muito especial. Nós encerramos aqui a primeira temporada Paulo da já não nos Conferência vai de Líderes. convidar mais, já estou a perceber. Encerramos aqui a primeira temporada da Conferência de Líderes. Este é o nosso season final. E acabámos em beleza com o Paulo. Com um O Paulo excelente Teixeira, convidado. que é um amigo. Eu agradeço. Mas Ahm, eu queria agradecer-vos, Nelson e Miguel. Muito obrigado. Não há uma Foi prendinha. ótimo partilhar estes não há uma prenda em ouro. estes ou meses. diamante. Claro que sim, há de haver várias prendinhas. Foi ótimo. Acho que fica muita coisa por dizer. Mas foi uma viagem muito interessante e, portanto, estão desde já desafiados, e falaremos com tempo sobre isso, para a segunda temporada da Conferência de Líderes, assim, a vossa saúde, no caso dos mais velhos, e os vossos Miguel, compromissos Miguel. sociais. E os vossos compromissos O sociais, dating. no caso dos mais namoradeiros, vos permitam, nós teríamos todo gosto em continuar esta jornada. Muito obrigado a todos os que nos foram ouvindo. Paulo, e antes que de foram ao terminar, Avental. deixa agradecer, porque eu acho que de facto foi disruptivo esta organização, esta ideia que tiveste, que eu acho que correu muito bem, porque discutiram-se aqui temas que habitualmente não se falam. Vocês E permitiram obrigado que pelo corresse muito convite. Tenho que, acho que havia tantas outras pessoas boas para convidar, uma delas está aqui. Mas eu acho que, quer dizer, os temas, o formato
e a tua moderação, acima de tudo. Ah, E depois pois. também o nosso apoio técnico que está ali escondidinho, mas que nos tem ajudado sempre com os pastéis de nata, então fantástico. Portanto, muito bem, Ágia, obrigado. E os desafios para a frente. Eu sempre Continuaremos. Miguel, Também voltamos? agradeço, acho que foi uma experiência engraçada e que demonstra que na indústria os líderes e na área da saúde têm cabeça, sabem pensar, têm ideias e sabem exprimir de uma forma normal a sua vivência, que isso é importante para as pessoas perceberem o que é a cultura É. de uma indústria, de uma área, porque isto é a área da saúde, não foi só da indústria farmacêutica, isso é que é importante, e também trouxemos pessoas de fora que nos possam permitir, mas isto é muito importante. Isso é uma das coisas mais importantes numa sociedade, as pessoas falarem, perceberem, falarem da forma que acham que devem falar, sem limites dentro da educação normal, mas sem limites. Eu acho que foi uma ideia fantástica. Claro que sim, que aceito o convite para continuar dentro do tempo que for necessário e parabéns para que acho que estamos todos, quer os convidados, toda a gente, claro que o Paulo também, e toda a estrutura, muito interessante. Fico E muito podemos feliz então, caras senhoras, senhores, meninos e meninas e todos os que se prestam a ouvir a Conferência de Líderes desta Casa de Doidos. Nós voltaremos. See you soon. I'll be back.